Olá, tudo certo? Vamos falar um pouquinho hoje sobre o primeiro grande conflito do século XX, a Primeira Guerra Mundial. Enfim, esse é um conteúdo que os alunos gostam bastante de trabalhar, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, mas eu sempre começo esses conteúdos lembrando o seguinte: a gente nunca pode esquecer, né, que por mais que a gente fale muito mais sobre os interesses políticos e econômicos que estão envolvidos numa guerra, a gente nunca pode esquecer que nesse conflito, nesse primeiro conflito, morreram milhões de pessoas, né, soldados e civis. Então, foram muitas pessoas que tiveram as suas histórias abreviadas, né, por causa desses interesses. Então, a gente nunca pode esquecer que quando a gente fala em guerra e quando a gente fala em um grande saldo de mortes, a gente está falando de milhões de histórias, né, que deixaram, que foram cortadas, né, que foram exterminadas por causa desses conflitos, certo? A gente nunca pode deixar isso de lado, senão a gente acaba estudando uma história muito fria, né, sem pensar no lado humano que esses conflitos envolvem. E eu começo com essa imagem porque ela mostra uma característica muito marcante da Primeira Guerra Mundial, que foi o fato de ser uma guerra de trincheiras, né? Esses buracos cavados no chão que serviam para proteção, né? Porque os soldados pudessem se proteger e que escondidos também pudessem atacar. Mas eu vou falar um pouquinho mais disso num outro vídeo. Mas é para lembrar uma característica marcante desse conflito. Hoje eu vou contar um pouquinho para você sobre as causas que levaram a esse conflito mundial, a Primeira Grande Guerra, tá? Que durou então no período de 1914 até 1918. E aí a gente pode ficar se perguntando, né? Primeira Guerra Mundial, como é que eles sabiam que era a Primeira Guerra Mundial? Então, não sabiam, né? Eles não sabiam que haveria uma Segunda Guerra. Então, na época, essa guerra era chamada de Grande Guerra. A Grande Guerra, porque ela teria sido um conflito de grandes proporções, né, envolvendo muitos países, então não era mais como as guerras anteriores, que era entre um ou dois países contra um outro grupo de uma outra dupla de países. Então agora vai ser uma guerra que nós vamos chamar de um conflito mundial, porque ela vai envolver interesses mundiais, né? Não que todos os países do mundo tenham participado dessa guerra, mas as principais potências europeias estiverem envolvidas e também, né, países de fora da Europa se envolveram. Então por isso que a gente chama de um conflito mundial, embora vários países, inclusive europeus, tenham ficado neutros no conflito. Mas também a gente chama de Grande Guerra porque ela vai ser a primeira guerra marcadamente como uma guerra total. Por que uma guerra total? Porque ela não vai mais ser só uma guerra de um conflito entre soldados, né? Ela vai ser uma guerra que vai atingir alvos civis, vai atingir a população em geral. Então, muitas cidades serão destruídas, além, né, de alvos militares. Então, por isso a gente diz que foi um conflito total, né, porque ele não envolveu só forças armadas. Então, na época, não era chamada de Primeira Guerra Mundial, porque eles não previam o futuro, eles saberiam que existiria uma segunda, tá? Então, na época era chamada de a Grande Guerra. E essa Grande Guerra ela foi antecedida pelo que nós chamamos de Belle Époque, a Bela Época. Essa Bela Época ela começa lá nos anos 1870, 1880 e ela vai até o início da Primeira Guerra Mundial. Por que ela é chamada de a Bela Época? Vamos lembrar que nós estávamos o mundo estava num momento histórico pós-revolução industrial. Então, o crescimento da indústria permitiu um avanço na urbanização, na organização das cidades, no crescimento urbano. Então, as cidades se urbanizaram, se estruturaram para uma grande quantidade de população. Os transportes, né, por causa da Revolução Industrial, começaram a ser mais acessíveis a uma grande parcela da população. Então, por exemplo, né, passaram a haver os primeiros trens, os primeiros meios de transporte, além de, lógico, né, a produção dos carros, que não vai ser para uma grande maioria da população, mas que vai ser uma maneira da população também se transportar pelo território europeu. Então, essa Belle Époque vai ser chamada essa época de um grande crescimento, de um renascimento urbano, de um renascimento da cultura na Europa. Também porque vai ser um período sem conflitos. No ano de 1870 se encerram as unificações da Itália e da Alemanha. Então as guerras
que existiam naqueles territórios, né, que antes não era Itália, que antes não era Alemanha, mas que passam a ser, esses territórios agora sem guerra vai dar início a um período em que a Europa, um período meio inédito na história da Europa, né, onde não vai ter nenhuma guerra, então vai ser só um período de crescimento econômico e um avanço também cultural. Então por isso que ela é chamada de a Bela Época, né, a época de um grande crescimento. Aqui uma das principais causas da Primeira Grande Guerra, que vai ser o imperialismo. A gente já conversou um pouquinho sobre isso, né? Meus alunos já viram isso lá no 8º ano, que o imperialismo ele é a ideia de avançar os territórios europeus para fora do próprio continente, né? Aumentar esse império de cada país. Então, a gente falou um pouquinho já sobre o imperialismo na África, né? Onde vários países europeus foram dominar territórios africanos, mas isso não se restringiu apenas à África, né? Territórios asiáticos, territórios americanos, territórios na Oceania também entraram nessa divisão de impérios coloniais, né? Um novo colonialismo, porque não é mais igual aquele colonialismo de quando os portugueses vieram para o Brasil, de quando os espanhóis dominaram parte da América. Era um novo tipo de dominação colonial, né? Agora, nem sempre é para criar colônias, como a gente conheceu no caso do Brasil, mas às vezes para ter áreas de proteção, áreas de influência, onde pudesse haver uma exploração econômica e uma dominação política nesses territórios. Então, a gente percebe aqui várias cores, né, simbolizando a divisão desses territórios por vários impérios. Então, o que é importante nós observarmos aqui é que a Grã-Bretanha, que é essa então que está aqui em verde mais claro, dominou vários territórios na África e dominou também vários territórios aqui na Ásia, além de dominar a Austrália e a Nova Zelândia. Se a gente lembrar que a Grã-Bretanha foi o território onde teve início a Revolução Industrial, a gente para pensar um pouquinho no porquê de buscar esses impérios fora do território europeu. Por que buscar novas colônias? E isso está diretamente ligado com a Revolução Industrial, né, com o crescimento das indústrias e à medida em que os países europeus não tinham mais matéria-prima o suficiente. Lembrando, né, a matéria-prima é a matéria básica para produzir os diferentes tipos de produtos lá na fábrica. Então, por exemplo, com o crescimento da indústria dos automóveis, precisava de minério de ferro, e na Europa já não tinha mais uma quantidade tão grande assim de minério de ferro, então precisava explorar esse minério de ferro fora do continente europeu. Então aí esse minério de ferro podia ser explorado na Ásia, na África, na Oceania. Então o objetivo de expandir, o primeiro objetivo, né, ao expandir esses impérios, era a busca por matérias-primas. Tem também um outro motivo, né? À medida que foram produzindo cada vez mais, então uma crise de uma superprodução, né, se produzia excessivamente e nem sempre tinha um público para poder consumir isso, era necessário buscar outros públicos capazes de consumir. E nesses impérios coloniais havia uma pequena parcela da população que talvez pudessem consumir esses produtos. Então era uma maneira de ampliar os impérios e conseguir então mais lucro para suas indústrias. Se a gente observar o mapa, sem dúvida, Grã-Bretanha e França, né, que é essa que está pintadinha em rosa, foram aqueles que mais tinham áreas de dominação no mundo durante o período do imperialismo. Aqui o mapa está como 1914, né, os impérios coloniais em 1914. Mas essa divisão já começa bem antes, lá em 1870 já começa a haver uma série de repartições dos territórios na África, na Ásia e na Oceania. Tá? Então, isso é anterior. Isso vai estourar lá em 1914 com a Primeira Guerra, mas essa divisão dos impérios já ocorreu antes. E o que eu quero que vocês observem aqui. A Itália, que é a que está em verde mais forte, ela tem uma pequena quantidade de impérios lá na África. A Alemanha, que é o
azul bem clarinho, tem uma quantidade menor também de territórios no continente africano. Então, esses países, principalmente a Alemanha, lembra que eu falei agora há pouco que em 1870 a Alemanha já estava unificada, ou seja, ela já tinha se tornado um império único, tinha se tornado oficialmente Alemanha. Então a Alemanha vai começar a crescer muito a partir de 1870, e a Alemanha vai achar um pouco injusta essa divisão de a Inglaterra, né, a Grã-Bretanha, e a França ter uma grande quantidade de domínios, enquanto eles têm pequenas regiões no continente africano. O que isso faz diferença? Faz diferença na hora da exploração das matérias-primas, né? Eles estão crescendo industrialmente, eles precisam de muita matéria-prima, mas eles não têm de onde tirar essas matérias-primas, porque quem está com mais territórios para poder extrair essas matérias-primas vai ser a França e a Inglaterra. Então, essa insatisfação dos países que saíram perdendo nessa divisão dos impérios vai fazer muita diferença lá no início da Primeira Guerra Mundial, vai influenciar bastante nas decisões a serem tomadas lá naquele momento. E mais uma coisa que é importante a gente notar aqui nesse mapa, a gente fala muito do imperialismo europeu, né, dos europeus dominando territórios ao redor do mundo. Mas observem aqui na legenda que tem Estados Unidos, né, em amarelo, dominando algumas regiões, e tem também o Japão, né, em rosa mais forte aqui, também dominando algumas áreas. Então, não só os países europeus saíram expandindo seus impérios, né? Também a gente teve o Japão, que fica na Ásia, e também os Estados Unidos da América, expandindo os seus territórios para além das suas áreas originais. E lembra que eu comentei aqui que a Alemanha estava crescendo bastante, criando muitas indústrias? Pois é, isso não vai agradar em nada, principalmente a Grã-Bretanha, que era o país líder no ramo industrial no mundo naquele momento. Então esse desejo da Alemanha de crescer não vai agradar nem um pouquinho a Inglaterra. Guarda essa informação. E aí, assim, essas fábricas, né, em todo o território europeu estavam fabricando novos produtos, né, produtos muito importantes para essa bela época, né, de crescimento econômico, social, industrial, que era lá o telefone, que eram os automóveis, que eram os aviões. Mas não era só isso, né? Eles passaram a produzir cada vez mais armas. E a gente sabe, né? Quem produz armas precisa de guerras para poder vender essas armas e para poder utilizá-las. Então, a gente chama esse período também da Belle Époque, da Bela Época, de paz armada. Por que paz armada? Porque era uma época de paz. Não havia guerras, mas era um período em que os países europeus estavam produzindo cada vez uma quantidade maior de armas. E não era por acaso, né? Eles estavam produzindo armas porque havia, sem dúvida, a preparação para que a qualquer momento, quando estourasse uma guerra de proporções mundiais ou não, né? Quando estourasse uma grande guerra, todos eles queriam estar devidamente preparados. Então, aqui tem uma imagem, né, que representa essa grande produção, né, a perder de vista ali de armamentos, o que indica a possibilidade real de um conflito armado a qualquer momento. E aí, no ano de 1871, a gente vai ter a chamada Guerra Franco-Prussiana. Vamos entender melhor o que foi essa guerra e o que tinha de tão interessante nessa região de Alsácia-Lorena. Então aqui eu mostro um mapa para vocês para ajudar a entender um pouquinho sobre esse conflito que a gente chamou de Guerra Franco-Prussiana. Franco de França, tá? Então aqui a gente tem o Império Francês de um lado, tá? Aqui onde eu estou apontando com o mouse, e a gente tem do outro lado a Prússia. Estão vendo aqui onde diz Reino da Prússia? A Prússia é um território, é um país que hoje não existe mais, né? Então esse território hoje é formado por outros países. Mas em 1871, notem aqui, ó, o que está tracejado em vermelho, nesse momento é o Império Alemão. Em 1871 já é o Império Alemão.
Então tudo isso aqui, o que está com o vermelho ao redor, era território que pertencia a esse Império Alemão, tá? Inclusive o Reino da Prússia. Então, por isso que essa guerra é chamada de uma guerra franco-prussiana, tá? Mas a gente pode dizer que, então, é esse conflito que vai envolver os interesses desse Império Alemão contra os interesses do Império Francês. Impérios, porque lembrem que nesse momento esses territórios não são apenas europeus, né? Eles têm áreas na África, áreas na Ásia, então eles são chamados de impérios porque eles têm um território além do território europeu. Aqui ficava a região de Alsácia e Lorena. Essa região ficava bem na divisa dos dois territórios, bem na divisa entre o que era o Império Francês e o que era o Império Alemão. Era uma região riquíssima em minério de ferro. Lembrem que o principal interesse nesse momento era conseguir minério de ferro para a produção da produção industrial, né, no território europeu, e também na produção de armas. Precisava muito de minério de ferro para a produção de armas. Então, essa região de Alsácia e Lorena ela era importantíssima. Tá, mas eles já não tinham territórios lá na África, por que eles querem mais brigar pelo território de Alsácia e Lorena? Porque isso aqui já estava dentro do território europeu. Era muito mais fácil tirar riquezas minerais dessa região do que extraí-los lá da África, né? Muito mais distante. Então, por isso que Alsácia e Lorena vai ser uma região disputadíssima entre esses dois impérios. E o fato de como vai se desenrolar essa guerra e do final da guerra vai importar bastante para o que vai acontecer na Primeira Guerra Mundial. Isso porque quem fica com essa região aí de Alsácia-Lorena vão ser os alemães. E aí os franceses não vão ficar nem um pouco satisfeitos com essa vitória alemã e vão querer uma revanche. Então a Primeira Guerra Mundial ela tem um cheirinho de revanche dos franceses também, querendo lutar para pegar de volta o território que era deles. Originalmente, Alsácia e Lorena era um território dos franceses, então eles vão lutar para ter esse território de volta. Então, essa bela época, né? Época bonita, época de crescimento, de desenvolvimento, esconde aí um desejo econômico, financeiro, político dos países europeus em se preparar para um conflito de grandes proporções que viria e que poderia estourar a qualquer momento. Tá? Então, a guerra franco-prussiana, essa briga por Alsácia e Lorena, vai ficar mal resolvida, porque a guerra acaba em 1871. E aí a gente vai ter um período de paz no continente europeu. Mas a disputa por essa região não vai acabar aqui. Tá? Ela vai permanecer ainda no período posterior e vai acabar tendo uma grande disputa envolvendo outros países também lá na Primeira Guerra. Até porque os alemães não vão se contentar só com a Alsácia-Lorena e vão lutar para que eles possam cada vez mais expandir o seu império. Né? É a ideia do pan-germanismo, né? De unir todos os povos germânicos dentro desse grande império alemão. Então, o desejo dos alemães é de continuar dominando territórios, sejam eles na Europa, sejam eles fora da Europa. Lembre que eles não ficaram muito satisfeitos com a França e com a Grã-Bretanha, que dominaram várias regiões da África, eles queriam mais. Então isso vai impactar também nos interesses dos alemães em outras regiões na Europa e fora da Europa. E isso vai mexer com os interesses dos outros países, né? Porque à medida que os alemães vão ganhando novos territórios, alguém está perdendo essas regiões. Então, quem está perdendo está guardando rancores ali, né? Para quando estourar uma grande disputa. E assim, se por um lado, né, lá no centro da Europa, a gente tinha os alemães querendo avançar seus domínios, aqui na região dos Balcãs, tá? Que é do outro lado aqui está a Itália, né, nesse momento ainda dividida aqui em reinos, né? Mas a partir de 1870 já é um território único. Aqui do outro lado é onde está os Balcãs, né, a região da Península Balcânica. Essa região aqui ela era formada por uma grande quantidade de países. Enquanto os alemães lá tinham uma ideia de um pan-germanismo, de unir todos os germanos
todos os povos germânicos, né, dentro desse império, a Sérvia, aqui na região dos Balcãs, queria fazer o mesmo, unir todos os povos eslavos, e aí tinha a ideia do pan-eslavismo, então unir todos os povos eslavos e formar uma grande Sérvia. Para isso, a Sérvia tinha o apoio, um importante apoio do Império Russo. Tá? Nesse momento aqui, a Rússia era um império, tinha um czar, tá? Tinha um rei, tinha então um imperador. Tá? Então, ela era o chamado Império Russo. Por outro lado, a gente tinha o domínio do Império Austro-Húngaro, que nós temos representado aqui, tá? E nós temos também o Império Turco Otomano. Então, assim, a Grande Sérvia estava a Sérvia, que queria criar a Grande Sérvia, estava no meio disso. Então, aqui também a chance de estourar um conflito era grande. Então, vocês já puderam perceber que eu fui comentando aqui, né, disputa de um com o outro, disputa ali e tal entre países, e se a gente começa a notar, esses países que estão em lados opostos, eles vão começar a buscar aliados, vão começar a formar alianças. Então, a gente vai ter aqui uma primeira aliança formada já em 1882, que vai ser a Tríplice Aliança. E aí, quem vai formar essa Tríplice Aliança? Tríplice, né? Três. Quem é que são os três que vão formar essa aliança? A gente tem aqui, ó, a Alemanha, formando essa Tríplice Aliança, o Império Austro-Húngaro. O que o Império Austro-Húngaro está fazendo aqui? As disputas que eles tinham aqui com o país que está aqui do lado, ó, com a Rússia, tá? Que vai fazer com que eles entrem nesse bloco e não no outro. E a gente tem também a Itália. O que a Itália está fazendo aqui nesse momento? A Itália também era um país novo, né, no sentido de que eles tinham se unificado há pouco tempo, e a Itália, ela também saiu perdendo naquela divisão de territórios lá na África, na Ásia e na Oceania. Então, a Itália estava insatisfeita também com as outras potências europeias naquele momento. Então, por isso que a Itália vai se unir à Alemanha e vai se unir ao Império Austro-Húngaro nesse momento. Por outro lado, ali pintado daí em rosa, nós vamos ter os países da Tríplice Entente. Esses aqui se uniram depois. Então vejam que não foi tão rapidamente assim para se constituírem essas alianças, esses sistemas de alianças, tá? Tivemos primeiro ali a formação da Tríplice Entente, aliás, primeiro a formação da Tríplice Aliança e depois a formação da Tríplice Entente. Quem é que vai formar esse bloco? A França, que saiu perdendo para a Alemanha lá na Guerra Franco-Prussiana, e aqui é uma chance deles então se unirem com outros países contra a Alemanha. Temos aqui o Reino Unido, né, onde está a Inglaterra, maior potência econômica do mundo nesse momento, e a Rússia vai acabar também se unindo a esse bloco, tá? Porque a Rússia tinha interesses também nessa região do centro da Europa e disputava poder com esses que estavam aqui no meio do caminho. Tá? Então, a Rússia acaba entrando nesse bloco da chamada Tríplice Entente. Quem é que se une para fazer aliança no período de paz? Quem está pensando que logo em seguida vai ter uma guerra. Então, esse sistema de alianças ele indica o que é iminente a ocorrência, o início de uma grande guerra. Né? E vai ser uma guerra que não vai interferir apenas no continente europeu, né? Ele vai ser uma guerra que vai envolver conflitos de interesses envolvendo países de outras partes do mundo. E aí eu pergunto para vocês, esse tiro aí foi decisivo, hein? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá um arraso? Que tiro foi esse? Tá um arraso. Opa, ocorreu uma falha técnica aqui, mas assim, esse tiro ele vai ser muito importante, tá, para ter início a Primeira Grande Guerra. Não que esse tiro vai ser a causa, tá, da Grande Guerra Mundial. É como se a gente imaginasse assim, ó, já tinha um copo enchendo d'água, o copo já estava lotado de água, né? E o que lotou esse copo de água? O imperialismo na África, na Ásia, na Oceania, na América,
a decisão lá, final, lá na Guerra Franco-Prussiana, por quem ficaria com a Alsácia-Lorena. Já tinha também a ideia, né, a briga lá nos Balcãs, né, a Grande Sérvia, tinha a disputa já existente entre Inglaterra e Alemanha pelo crescimento econômico. Então, assim, já tinha, né, o copo já estava cheio d'água por causa desse monte de conflitos. Daí cai mais uma gota d'água que vai ser a gota d'água que vai fazer o copo derramar. E essa gota d'água vai ser esse tiro aqui. Então, esse tiro vai ser decisivo. Aqui nesse tiro a gente tem um militante sérvio, né, que defendia o pan-eslavismo, né, essa ideia de que todos os povos eslavos tinham que se unir na Grande Sérvia. Ele era militante de um grupo chamado Mão Negra. E aqui nós temos um casal, né, onde esse daqui era o herdeiro do trono austro-húngaro. Então ele era o futuro imperador da Áustria-Hungria. E essa aqui é a esposa dele, né, que está do lado dele, é a esposa dele. Eles estavam desfilando, né, num carro aberto nas ruas de Sarajevo, né, território que pertencia à Sérvia. E aí o Gravillo Príncipe, que é esse carinha que aparece então dando o tiro, ele acaba atirando contra o futuro imperador e a sua esposa. E a morte do príncipe, né, a morte do herdeiro do trono, vai ser decisiva para que a guerra tenha início. Aliás, desculpa, as falhas técnicas aqui fizeram me perder Sarajevo, na Bósnia, tá? Capital da Bósnia. Então, é lá onde vai, na época era Bósnia-Herzegovina, então é lá que vai acontecer esse atentado. E aí esse atentado, ele vai levar a aquele sistema de alianças que a gente viu antes começar a se articular. Vamos olhar de novo ali aquela imagem para a gente poder entender o que vai interferir a partir de agora por causa desse tiro. Ó, aqui é Bósnia-Herzegovina, tá? Onde aconteceu o atentado. Aqui a Sérvia, que um dos militantes, que nunca se comprovou se ele realmente tinha sido convocado, pago, financiado pelas forças ligadas ao governo da Sérvia, né? Mas por ele ser sérvio já acirrou os ânimos entre os dois países. E aqui por outro lado a gente tem o Império Austro-Húngaro, tá? Esse então de onde era o herdeiro do trono que foi assassinado. Daí agora o sistema de alianças vai começar a ser ativado, porque com o assassinato do imperador do trono, do futuro imperador do trono austro-húngaro, a Alemanha vai ativar aqui, né, protocolo de interesse e vai querer tirar satisfações. Como assim? Houve um assassinato lá, um sérvio, né, matou o futuro imperador do Império Austro-Húngaro. E aí, por outro lado, a Sérvia, lembre que eu comentei antes, a Sérvia tinha o apoio da Rússia, a Sérvia vai buscar esse apoio agora. E aí a Rússia vai entrar também aqui nessa disputa. Então, o Império Austro-Húngaro começa a cobrar explicações da Sérvia. A Sérvia não dá as devidas explicações, até porque, teoricamente, esse militante lá do Grupo Mão Negra agiu não por pedido da Sérvia, mas aí isso vai levar a estourar de vez a Primeira Guerra Mundial. E aí então vai ter início sim os primeiros conflitos, tá? O tiro foi no dia 28 de junho e um mês depois a guerra começa daí com os primeiros ataques. E aí, nesses primeiros ataques, a Alemanha, né, louca para poder atacar a França e tirar mais território dos franceses, vai atacar um país aqui que estava no meio do caminho, que era um país neutro, que não tinha nada a ver com as brigas ali, que era a Bélgica. Então a Alemanha começa a guerra já atacando a Bélgica, atacando alguém que a princípio não tinha nada a ver com as brigas, né, com os sistemas de alianças já formados. E aí a invasão, do momento que a Alemanha invade a Bélgica, os países, principalmente a Inglaterra, né, que tinha interesses em manter a paz na Bélgica, porque a Bélgica tinha sido o território que pertencia
anteriormente, a Holanda. Então, o acordo de paz, né, entre Bélgica e Holanda, reconhecendo então que a Bélgica se tornaria independente, foi assinado em Londres, lá na Inglaterra. Então, a Inglaterra tinha como que o papel de ser aquela que ia proteger a Bélgica, um país novo, um país independente. Tá? Então, no momento em que essas disputas começam a crescer e a Alemanha invade a Bélgica, agora a Inglaterra se mete na briga, a França se mete na briga, e aí a guerra não é mais só uma guerra de dois países brigando, mas vai ser uma guerra de grandes proporções. Então, já que a bateria está acabando, vamos encerrando o vídeo por aqui, que ele já ficou mais longo do que eu imaginava, mas a gente vai continuar falando sobre a guerra num outro vídeo, certo? Esse daqui era mais para explicar as causas, o que levou então a esse grande conflito, certo? Até uma próxima.